me chamo Neutri e esse é o Hora do Saber. Sou influencer aqui em Cauix e, pensa num povo curioso, criei um programa para ensinar os seres tudo o que eu aprendo. Agora, vamos sortear o tema de hoje para que eu possa compartilhar um pouco de conhecimento com todos? E o resultado é... Tcharam! Brasil, educação, pedagogia. Isso! Uhul! Terráqueos! Esse momento é todo meu. Sabia que a história humana tem a ver com espaço e tempo determinado? É assim, as pessoas e pensamentos são coerentes ao que está rolando naquela hora. A educação, então, nem se fala. Educação, de acordo com o dicionário Oxford, é aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática, ensino. O Brasil é o lugar mais diverso que eu já estudei. Pensa num lugarzinho rico, mas agora vamos dar uma voltinha aqui no Brasil. É rapidinho e eu prometo que eu vou passar desapercebido. Todo mundo vai achar que eu estou fantasiado, já que é carnaval. Voltando um pouco no tempo, você sabia que aqui no Brasil os primeiros moradores viviam em harmonia com a natureza? Pois é, eles viviam peladões, assim como eu. Corpo pintado, inclusive a base da religião deles, que era politeísta, era baseada nos vários elementos da natureza, sempre muito coletivos e de cultura imaterial. E a forma de educar era feita através de diálogos, contos e canções. Agora, imagina só, tu tá de boa, bem pleno, na praia, dando um rolê, aparece um bando de ET numas naves muito loucas, vestindo umas roupas estranhas. Negócio esquisito, né? Como você acha que os indígenas viram os portugueses naquela época? Do mesmo jeito que os próprios humanos hoje imaginam as invasões alienígenas nos filmes. A exploração de mercado e a necessidade de se expandir foram os reais motivos que moveram o processo de exploração das terras e das pessoas que aqui viviam. Os portugueses são dotados de um grande fervor católico. Mas os portugueses não eram tão católicos assim, Neutri. Vai nessa. A primeira missa no Brasil foi feita em 26 de abril de 1500. Mas sabe o que Pero Vaz falou dos indígenas? Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Mas, catequizar esse bando de gente vai dar um trabalho danado. Mas é aquela coisa, né? Nada que a força física e um pouco de exploração não resolvam. Para isso, em 1549, os jesuítas desembarcaram no Brasil. Eles foram designados para esse processo de educação e catequização indígena, impondo sobre o povo que aqui já habitava a fé católica. Nesse período, o Brasil, já sendo tratado como colônia, já demonstrou a grande diferença na educação. Aos nativos, noções básicas de ler, escrever e contar. Aos herdeiros colonos, uma instrução completa para que pudessem se sobressair. Aqui fica evidente quanto a educação foi utilizada como uma ferramenta para perpetuar as desigualdades sociais. A primeira forma de educação no Brasil foi instituída pelos jesuítas, primeiro na pedagogia brasílica, período em que os primeiros colégios que eram administrados pela igreja foram fundados. Segundo, na pedagogia jesuítica, com a implementação do plano de estudo e organização da Companhia de Jesus. Um manual com 467 regras ligadas ao ensino e ao professor. Os jesuítas eram contra o método de ensino do padre Manuel da Nóbrega, baseado na força física, castigos e um plano de educação paupérrimo. Mas qual o problema desse formato de instrução? Os indígenas estavam lavrando a terra e lendo a Bíblia. O que pode ter de errado nisso? Bem, não era assim que o Marquês de Pombal, o terror na vida de qualquer jesuíta, pensava. Pombal acreditava que a forma que os índios haviam sido educados não favorecia o Brasil, nem politicamente, nem economicamente. Os índios foram educados exclusivamente para a igreja. Terceiro, na pedagogia pombaína, colocando todos os jesuítas para correr do Brasil e fazendo com que a educação se tornasse responsabilidade do Estado, com uma instrução pública e laica, e a criação de aulas régias, um formato de ensino em que as aulas eram de disciplinas isoladas. As aulas régias foram criadas sem nenhuma organização e planejamento, o professor recebia mal e sem preparo nenhum para assumir a função. Mas a gente ainda está falando dos anos 1800, tá, galera? Nada de fazer confusão.
Durante a reforma pombalina, foi posto fim à escravidão indígena. O objetivo não era a libertação. O interesse do Marquês de Pombal era aumentar a população do Brasil para garantir o aumento da América Portuguesa e a sua soberania. Então, libertar os indígenas era apenas uma estratégia de miscigenação. Ainda durante a reforma pombalina, foi instituída em 1827 a Lei das Escolas de Primeiras Letras, que deveria ser implantada em cidades, vilas e locais populosos, e adotar o ensino mútuo. Nesse período, a instrução completa era apenas para os meninos. As meninas deviam ser ensinadas a ler, escrever, as 4 operações básicas e as primas domésticas, mas eu me nego veementemente a questionar os motivos de tal decisão. Entre 1835 e 1880, as escolas normais explodiram por todo o Brasil. A grande maioria dessas escolas fechavam com a mesma velocidade em que abriam, mas foi tendência. Tinham um formato de ensino básico e formavam quem posteriormente seria o professor de educação básica. O magistrado dessa época era formado no ensino médio com toque de didática. Em 1901, a Ordem dos Beneditinos de São Paulo criaram a primeira Universidade de Filosofia, Ciências e Letras. Sabe aquela que hoje é conhecida como PUC? A própria. Durante os anos de 1930 a 1935, foram criados mais institutos de educação e universidades pelo país, mas as primeiras experiências da pedagogia de fato começaram em 1932, com o Instituto de Educação do DF, criado pelo secretário de Educação Anísio Teixeira. Já em 1939, foi criada uma legislação específica para a criação do curso de bacharel em pedagogia, com o intuito de preencher cargos no Ministério da Educação. Antes, apenas com nível médio em curso básico de didática você se tornava professor, e agora criam leis apenas para preencher cargos públicos. A identidade do pedagogo é algo que o Estado realmente não entende. Durante o processo de redemocratização do país e a promulgação de uma nova Constituição, passou para a União legislar sobre as diretrizes e bases da educação. Porém, foi enviado para a Câmara Federal um anteprojeto que alongou o debate e fez com que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação demorasse 27 anos para ser fixada. A primeira LDB permitiu o ensino experimental e o ensino religioso era facultativo, tornou obrigatória a formação mínima para professores de acordo com o nível de ensino e as crianças de 4 anos tinham que ser obrigatoriamente matriculadas. Nesse período, houve uma dualidade na graduação em pedagogia, através do esquema hoje conhecido como 3+1. Criada há mais de 50 anos, em 1968, a Lei da Reforma Universitária criou um sistema de pós-graduação. Muitos dizem que os anos 80 foram perdidos para a educação. Porém, foi o tempo em que mais houve a busca da identidade do pedagogo e do que seria a pedagogia, questionando as políticas educacionais da ditadura e fazendo manifestações para que o ensino voltasse a ser valorizado. Aqui vemos o quanto o pedagogo ansiava por um processo de construção de identidade. Durante esse período, novas entidades foram criadas e questionavam quem era o pedagogo e qual papel ele exercia dentro da sociedade educacional. Nessa época, inclusive, os pedagogos poderiam atuar em novas funções, como supervisão e direção. Um adendo muito importante sobre a educação brasileira que fica evidente em toda a história brasileira terráqueos é que a educação sempre esteve diretamente ligada à economia. Ainda não houve essa de é só pela educação. Não. A instrução do seu povo só veio porque sem ela vocês não gerariam o capital financeiro necessário. Mas parece que até aqui a minha tentativa de falar sobre a pedagogia no Brasil foi frustrada, não é mesmo? Só que não. A verdade é que a pedagogia vem sendo exercida no Brasil há muitos anos e até hoje ainda é tratada como mercadoria. O quê? Você não concorda? Ok, vamos lá. Conferência Mundial de Educação para Todos, CEPAL e Relatório Veloz da Unesco. Mais de 150 governos se comprometeram em implantar uma educação de qualidade para crianças, jovens e adultos. Bonito de se falar, não é mesmo? Pois é. Mas aqui a educação continua sendo o centro de desenvolvimento econômico, adaptada às necessidades dos novos modelos de produção. Hoje, o pedagogo é visto e reduzido como profissional que só pode atuar em sala de aula, mas o campo de atuação é muito mais vasto, apto
tanto para atuar tanto na educação infantil quanto na especial, na pedagogia hospitalar e na empresarial, como produtor e editor de livros, na gestão de processos educativos escolares e não escolares, e por fim na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. Pedagogia, 4 anos estudando para ouvir que é só brincar com as crianças. Agora, se tu ficou até aqui, dá aquela fortalecida e se inscreve no canal. Até a próxima!